Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5-4. Mas senhores, nós já atrasámos 2 vezes o arranque do podcast porque estávamos aqui a debater, primeiro, quem era o jogador revelação do campeonato. Teremos tempo para falar sobre isso mais lá para a frente, quando acabar a fase regular. E estávamos também a debater como é que o Merlin coloca aquela bola ao segundo poste, picada, com o seu telecomando. E há não sei se nós temos aí a repetição, houve uma repetição ontem que passou do Cassiano, treinador do Benfica, a apontar mesmo para o Passó, como quem está ali sozinho, mas aquela bola por baixo não entrava e por cima é um passe pingado, a bola vai perfeitinha. Eu tenho um para trás, pode ser que se veja o Cassiano. Infelizmente este é o único resumo que temos, não é? Já vamos depois também olhar para este gol. Mas na repetição vê-se até, ou seja, ele está lá com a mão, está, olha. Era a repetição da televisão, mostrava. Aqui não consigo. Sim, mostrava ele mesmo, a câmara de frente para ele, e ele a alertar. Pá, mas a questão é que eu acho que, ok, o Arthur, assim, é o último, mas ele está à espera da bola fora no vôlei. Teoricamente está aqui um jogador, não é? É isso, e ele está à espera dessa bola fora. Eu aqui, não é este o lance que nós vamos analisar, e a gente já vai olhar para a Taça Portugal, mas aqui eu vejo 3 jogadores do Benfica que nunca contam que a bola vá subir daqui para o outro lado. É muito pingada a bola, vai perfeitinha. E o Sporting já fez. Eu lembro-me até na fase anterior da Champions, que faz um gol assim, também ao segundo poste, cabeça. Pá, No Dias Leve. Olha, e porquê? Incrível. Nós estamos a olhar para este golo, porque este é um dos golos que deu a vitória do Sporting na final da Taça Portugal, mais uma conquista para Nuno Dias e a sua extensa carteira de títulos. Ainda assim era isto que eu queria confirmar, exatamente, no ano passado o Braga ganha este título. Ganhou. E ficou nos quartos este ano. Exatamente. Também jogou com o Benfica, portanto, ok, pronto. Não tira. Claro, totalmente certo. Verdade. Olha, olhando para cômputo geral da taça, ignorando aqui alguns resultados mais desnivelados, onde, por exemplo, aqui o Ferreira dos Exercitações eu não contei que fosse ficar uma distância tão grande. O resto achei. Estávamos aqui a ver. Na altura até falei, acho que o Sassueiros quis jogar de igual para peito igual. Aberto, não tem hipótese. Não foi, se calhar, pronto, e muito bem, e é a ideia, e não foi muito tático, não quis trabalhar se calhar taticamente, ser um bocadinho mais foi para se divertir, resguardar-se um bocadinho, exatamente. Mas, e aos 4 minutos já estavam para aí com 4 é isso, já estava para aí 4-0 e então matou ali um bocadinho as esperanças. Depois no Sporting Ladoeiro o jogo teve até ao fim 3-4 só e andou ali a primeira parte estava 2-0, mas o Sporting também, melhor. Não é isso, não é melhor. Pareceu-me, eu vi o jogo quase todo, não vi a reta final, pareceu-me que o Sporting, o ritmo não era a Sporting. Pareceu-me que houve ali, porque também jogas no meio campo total ofensivo, não tens que fazer grandes transições defensivas, acabas por o teu ritmo ser um bocadinho inferior, mas destacar a exibição do guarda-redes do Ladoeiro, faz uma exibição inacreditável. Quem é o goleiro? E nem sequer Maurício Dionísio. E nem sequer costuma ser o titular. Veio ao meio da época e eu penso porque o Costinha está lesionado. E eu penso, exatamente, e o Costinha esteve no Brunhosa e Fundão Brunhosa e ele estava na bancada e esteve na bancada. Eu acredito que para o Maurício também ter vindo a meio da época e estar a fazer os jogos, diria que o Costinha está lesionado, acho eu, ou então não podia jogar esta eliminatória da taça, não me parece, mas grande exibição do... Olha, no Maurício, muito bem. Maurício Dionísio, bom nome, gosto desse nome. Benfica-Braga era o jogo cabeça de cartaz dos quartos de final e o Benfica acaba por fazer uma exibição segura. Pareceu-me boa, pareceu-me segura, ainda que o Braga tenha tido ali uma fase onde parecia que poderia ameaçar o resultado, mas acabou depois o Benfica por fazer... Faz ali o gol pelo Arthur e basicamente fechou ali as contas para o Braga poder... Estava aqui 4-2, exato, 4-2... O Braga estava ali e sofre o 5-2. O Braga faz o 4-2, não estou enganado, não? Eu creio que não. Faz 3-2 o Braga. 3-2. E no lance, acho eu, que é no lance assim que o Igor Mota escorrega. Exatamente. Exatamente. Não é? O Igor Mota escorrega e o Benfica passa outra vez para 2 golos. É isso. Escorrega, deixa a bola e a bola fica só a baliza aberta. Tinha acabado de marcar. Até daqui dizer, um grande gol do Igor, que faz 1-1, e eu acho que esse é o momento do jogo. Um grande gol de um grande jogo do Igor. Sim,
Se calhar dos melhores jogos que ele já fez. Acho que e está a crescer, o Igor, mas acho que é o ponto-chave do jogo, porque o Braga faz uma excelente primeira parte e sofre a 30 e poucos segundos do fim o empate, com um grande trabalho do Igor, grande mesmo, um golaço. E acho que aí depois, se o Braga vai ganhar 1-0 para o intervalo, podia-lhe dar outra energia, outro ânimo para a segunda parte. Prontos, foi igualado e depois o Benfica passa para a frente, faz o 2-1 e o 3-1, se não estou em erro, acho. E faz o 2-1, 2-2. Então pronto, então é o 3-2, o do Igor, então o do Igor Mota é o 3-2. É depois do empate, o Benfica, é exatamente isso, é o 3-2. O Braga faz o empate e no lance a seguir o Igor escorrega e o Benfica faz o 3-2 e acaba também por matar aí um bocadinho depois animicamente a equipa. Mas é um jogo muito equilibrado, já se sabe, com essas duas equipas. Muito jogo de guarda-redes. Engraçado, havia 2 Igors neste jogo, nenhum se escreve como eu. Como tu. Certo. É verdade. É verdade. Muito bem. O Braga, campeão em prova, campeão em título, acabou por cair nos quartos. E tivemos, ainda tivemos este... E resta-lhe o título nacional para ver se ganha alguma coisa este ano. Quem? O Braga. Pois é. Supertaça. Ganharam a Supertaça. Enganei-me perfeitamente. O Braga ganha a Supertaça. É isso que eu estava, foi isso que eu pausei. Se eu tinha a ideia que o Braga tinha a Supertaça. Peço desculpa ao Braga. Ganhou o Sporting, exatamente, a Supertaça. O Braga, o Braga quase que fazia triplete. Triplete como então, ganha a Taça Portugal, ganha a Supertaça e esteve na final do campeonato. Ok. Quase que era triplete. Sim. É verdade. Acho que não dava. A Supertaça conta do ano anterior. Pois. Mas para títulos, conta do ano corrente. Não, mas como é que tu ganhas a Supertaça? Sempre, exato. Precisas de ganhar alguma coisa para fazeres o triplete, tens que fazer campeonato, taça e a Supertaça daquele ano, porque senão não consegues jogar a Supertaça. Sim, mas eles ganham a Supertaça deste ano. Exato. Pronto, então não faziam estás a fazer triplete. Não, mas a Supertaça é referente ao ano passado. Sei, mas o que eu quero dizer é que é um título jogado neste ano. Isso é uma coisa que me deixa sempre confuso, que é pomos título de 24, 20. Não, 23, mas é os 3 títulos referentes àquele ano, porque a Supertaça só pode jogar-se no ano anterior. Mas não fizeram o triplete, não fizeram, e a gente também já não fazem triplete, quando muito podem fazer um singlete. Mas não está fácil também, não está fácil. Lombos Leões, exatamente. Eu este jogo não tive a oportunidade de ver, portanto vou confiar. Era o jogo mais equilibrado da série. Dos quartos. Sim, foi um jogo, acaba por ser um jogo dividido e que depois com a expulsão do Costelinha acaba por virar. O Leões já estava na frente, mas acabou por tirar ali um bocadinho de equilíbrio ao jogo. Eu acho que eles fazem 4-1, depois estava 3-1, se não estou em erro. Estava exato, portanto estaria igual, estaria 1-1. Eu acho que era 3-1 depois quando a expulsão já estava 2-1. Aliás, já estava 3-1 na expulsão. E depois eles fazem o 4-1. Eles fazem 4-1 na expulsão. 4-1, 5-1 e depois ao 5-2. E pronto, e o Leões foi melhor, mas foi um jogo equilibrado entre duas grandes equipas também, que têm estado a fazer uma época muito boa. Mas pronto, notou-se aqui a Quinta dos Lombos com já muitos jogos para os mesmos jogadores em cima das pernas, já tiveram a Taça da Liga em que vão à final e não se pode deixar de realçar o contínuo trabalho do Mr. Jorge Monteiro. E vamos ver se não vai fazer... Quem já sabe? Não. Vamos ver se não vai ser uma machadada grande na Quinta dos Lombos. Vamos aguardar para o ano. Se for uma machadada grande, é um tiro nos pés. Não foi decisão do Mister. Não sabemos quais são as questões. Podem ser questões financeiras, podem ser... Lembra-se como é que, por exemplo, quando o Mister Canavarro sai do futsal Azeméis, não sabíamos, não tínhamos bem noção qual era a razão, e depois percebemos, né? Ele soube que eles iam desinvestir e ele então não esteve para ficar num ano a perder jogos. Mas também não sabemos se é isso que vai acontecer com o Lombos. Sim, é isso, não sabemos, por isso é que eu estou a dizer. Mas o Lombos tem aqui outras... Eu quero acreditar que não, mas... Pois o Lombos já está praticamente fechado no playoff. Já está fechado. Pois nós fizemos o nosso predictor, né? Chegámos a fazer notícia disso? Não, ainda não. Temos que fazer. Ainda não fiz. Portanto, se a malta do Lombos e do Fundão, Lombos e Fundão já estão no playoff, já só há 2 lugares vagos para essa corrida. Portanto, sim, e não venham com matemática. Nós temos uma funcionalidade que é o Predictor, podem ver no menu de lado, é uma das opções. O Igor vai mostrar. Vai haver ali jogos entre os outros que já vão perder pontos.
São 10 mil simulações num supercomputador, como diz a NASA, que nos diz que não há qualquer hipótese de Fundão e Lombos caírem para debaixo para nono. Ou seja, por exemplo, o Fundão só tem 0,2% de hipóteses de cair para o oitavo. O Lombos tem 0,8% de hipóteses de cair para o oitavo. Portanto, para nono não há nenhuma possibilidade. Já estão os dois no playoff, não nos banham com a matemática. Olha, porque nós não somos professores. E o nosso predictor, eu sei que isto não tem bem a ver com a taça, mas o nosso predictor dá uma grande probabilidade do Lusitânia e do Dinamo descerem de divisão. E na luta pelo playoff, o Torriense já está um bocadinho para baixo. É o Elétrico que tem mais... Estás a ver sétimo. É isso, o Elétrico tem mais possibilidade de chegar ao sétimo, o que significa que o Ferreira tem quase a mesma probabilidade de ficar em sétimo e oitavo, e tem cerca de 33% de hipóteses de cair para fora do playoff. Portanto, tem uma margem ainda boa, mas isto aqui basta um mau resultado. Muda tudo. Muda tudo. Muito bem. Vamos lá voltar à taça. Meus senhores, meio-final. O Sporting eu vi este jogo, foi uma vitória sem espinhas com o Ferreira, já tinha sido assim também no outro jogo do campeonato. Este é daqueles jogos que não há muito a dizer. Aliás, a expulsão do Wesley acaba por ser o principal motivo. O Nuno Dias veio criticar a situação, até mancharam a competição. O Wesley vinha a fazer uma grande competição. O Wesley tinha feito um grande jogo no primeiro, não sei, 3 ou 4 assistências, sim. E agora estava a jogar bem também e acaba por ser está expulso. Com traços de Merlin. Está. Não, era um dos nomes para a revelação do campeonato, não é? Mas não é isso, é mesmo no estilo de jogo. E ele, já reparei que ele nos últimos 3, 4 jogos... Se é para imitar, tem que ser o melhor. Quando é 3, 4 jogos e aparece ali dos 18 metros, mais ou menos, 17 metros para a frente, encara um para um na ala e faz o mesmo movimento que o Merlin. Olha, pode fazer o mesmo movimento que ele fez agora na final. Carrega para dentro e melhor, carrega para dentro e depois dá aquela pisadinha ainda para a frente com o Merlin. Aquela primeira simulação. Eu já reparei porque vi uma vez e achei que, pronto, que saiu e treino, mas foi recorrente e no jogo com o Ladoeiro e no jogo com o Ferreira também, e ele já começa a ganhar esse hábito de ir para um, que era algo que ele não tinha, era muito certinho, e muito organizador, taticamente muito forte. O crescimento dele era esse. Fisicamente muito forte, e agora está-lhe a acrescentar essa parte 1 para 1, e muito bem, e adoro esse tipo de jogadores que se reinventa. É um jogador-zaço, mas pá, eu odeio falar de arbitragens porque o meu lugar é aqui sentadinho. Não é lá a tratar de arbitrar jogos, mas a expulsão é do mais ridículo que eu já vi. Não é a expulsão, porque ele não é vermelho direto que leva, é o segundo amarelo. Para mim, aquilo nem falta porque o homem não pode ficar a levitar. Eu acho que também não pode levitar o pé. Difícil, acho que eles olham para o frame. É isso, eu acho que eles olham para o Guitai a queixar-se, porque há o contacto, mas é um contacto inevitável. É na queda aos dois, nem sequer é que ele vai meter o pé. É isso, não. Ele está em desequilíbrio, ele está a cair, e por acaso o Guitai está de pé e há ali o contacto. Sim. É difícil, eu não sou árbitro, nem conheço as regras todas, nem as interpretações todas que eles devem ter. Mas acho que pronto, que foi um bocadinho forçado, e acima de tudo porque tirou um jogador também importante depois da final. Obviamente que eles não vão estar a pensar se tiram um jogador à óbvia, claro. Mas pronto, é o que é. Exatamente. É neste tipo de casos que eu gostava de ver os árbitros nas flashes. Por exemplo, a Catarina Campos, não é? Foi a... Depois o Benfica bateu... Depois não, acho que até foi antes. O Benfica venceu... Foi depois, que estupidez. Venceu o Leões, também não tive a oportunidade de ver este jogo. O Leões esteve a ganhar 2-0. Mais uma expulsão. O Leões esteve a ganhar 2-0. Mais uma expulsão neste jogo do Ré. O Benfica até reduz antes da expulsão. E não marca... Não. Marca. Exato, marca. Não. O Benfica não reduz antes. O Benfica marca com eles... Reduz antes da expulsão. Empata. Não, é de... Então, é aos 8. E depois desculpa, é aos 11, exato. Empata antes. Fica empata antes do resto ser expulso e depois não consegue marcar. Não consegue e quase sofre. Pois é, o André Coelho salva em cima da linha, que depois até há pedido de VAR, para revisão, para ver se há algum lance de duvidoso. Podia dar penalti para o Benfica, mas também não me pareceu ser, sinceramente. Acho que foi a decisão correta. E penalti contra o Benfica. Contra o Benfica, pois. Acho que foi a decisão correta. E o Benfica não faz e quase sofre.
Mas pronto, depois com o jogo a desenrolar... Olha, deixa-me perguntar, uma vez perguntei isto ao Mr. Canavarro e ele disse-me que o risco não compensa a recompensa. Tu achas que quando uma equipa leva um expulso, se tu fosses treinador, metias o 5 neste caso 5 para 3? Disso, não. Já falámos disso aqui, acho. Não? Já falámos? Tenho quase a certeza que já falámos disso. Eu lembro-me de falar isto com o Mr. Canavarro. Eu fazia. E eu acho que até também na altura que falámos aqui, tu falaste disso, não? É assim. Okay. É tal questão, incrível. Já falámos aqui, que até já dei o caso o ano passado do meu jogo também com Leixões, para além de termos sofrido a acabar. Casos, imagina, a equipa está a perder a 2 minutos do fim ou a 3 minutos do fim, está a perder 5 para 3 logo. Claro, aí é diferente. Estou a dizer 0-0 aos 10 minutos de jogo. Não fazias? Não, porque é literalmente um risco. Uma má reposição. O teu guarda-redes agarra, um remate mal feito, agarra, põe lá a bola ou fazes mal um passe. Até porque eu te digo, eu acho que o 5 para 3, a nível pessoal, o 5 para 3... tem que ser mesmo, entre aspas, em desespero quando estás a perder. Eu acho que é muito mais fácil trabalhar o 4 para 3 do que o 5 para 3. Porque o 4 para 3, a meu ver, abre-te mais espaço, são 4 e tens mais espaço para esticar a bola. Não é tanta gente a atrapalhar. Está bem, mas também depende da forma onde tu meteres os 2 jogadores certo, que sobram. Está bem, mas a questão é que te dá mais... tu vais obrigar a defesa a abrir ligeiramente mais num 4 para 3 do que num 5 para 3. Eles 5 para 3 vão estar ali fechadinhos. Claro, depois metes um jogador a bater ali quase da zona do penalti em 2 minutos, bate 3 ou 4 vezes, quase certeza que alguma vai entrar. Bem, é sempre uma curiosidade que eu tenho. Eu, pelo menos, a nível pessoal e ideia pessoal, eu prefiro um 4 para 3 do que um 5 para 3. Às vezes até atrapalha mais. Eu não lhe perguntei essa porcaria. É verdade. Às vezes até atrapalha mais. Liga-lhe. Agora não, tenho aqui o número dele. Mas foi mais uma grande réplica do Leões, que a semana passada teve a ganhar 4-1 em casa do Benfica, voltou a dar uma grande réplica ao Benfica. O Leões está na altura. Teve a ganhar 2-0, o Benfica depois vira e depois nunca mais perdeu o controle do jogo. O Leões está na altura de deixar fugir parar de deixar fugir estas vantagens. É mesmo. Mas também ali com a situação do Ré, que foi expulso, não ajudou. Mas o Ré também já estava 2-2. Eu não vi este jogo, sim, eu não vi este jogo. Mas faz o 2-2 aos 10 minutos e o Ré a seguir é expulso. Eu não vi, os jogos eram muito seguidos, eu não tive a oportunidade de ver todos. Mas deduzo que sofres aos 9, sofres aos 10, tens um expulso aos 11, terá havido ali alguma perda de controle. Sim. É o que é. Muito bem, o Leões... E com o VAR, a expulsão do Ré, com a revisão, o VAR, não sei como lhe chamam, no futsal, o Ré, pronto, também arriscou. Sim. O Leões está-se a preparar para dar muito trabalho, provavelmente, ao Benfica. Sporting. Depois numa meia... Eventualmente numa meia final, não é? Se continua tudo assim, exato. Isto numa meia final. Neste momento jogaria com o Lombos, curiosamente jogaram agora para a taça. E atenção, eliminatória complicada. Claro, claro. E atenção que eu acho que o Lombos nunca foi às meias finais, playoff. Pode ser uma oportunidade boa. Uma despedida em grande. Quem sabe? Agora o Lombos ser campeão. O melhor marcador... pois estão muitos jogadores empatados com 14. Tá Landelino. Muito bem. E a quantidade de vezes que ele já foi expulso. Olha, vamos agora à final então. Vamos à final. Estávamos a falar que... Eu não sei se estávamos aí off, já estávamos aí on, a dizer que os últimos clássicos que têm havido, os últimos derbys, especialmente agora com o Cassiano, tem havido menos quesílias e mais jogo, mais futsal de uma qualidade extrema. Certo. E este jogo foi de uma qualidade extrema. Sim. Belíssimo jogo. Vimos as imagens de marca das equipas, vimos as bolas paradas do Nuno Dias, a intensidade do Benfica. Acho que ficámos bem servidos. Acabou por sorrir ao Sporting. Estava mais confortável até do que parece, porque há um golo a 2-3 segundos do fim que faz isto num 4-3, estava mais 4-2, mas foi um jogo incrível, com momentos deliciosos, nomeadamente o gol do Merlin, que foi absurdo. Muitos. Não é só o gol do Merlin. Não, houve mais. O gol do Merlin é lindíssimo. É lindíssimo. Tu achas que os guarda-redes podiam ter feito mais? Eu acho que a bola não vai ao ângulo e um guarda-redes da qualidade, ou seja, ele não é frango nem lá perto. Não vou dizer que é super mal partido. Eu acho que ele é surpreendido, exatamente, mas que podia ter feito um bocadinho mais. Atenção, não sou guarda-redes. É um remate cruzado que não vai propriamente à gaveta. É isso, não vai ao ângulo. A bola vai a meia altura vai e forte. Daí eu também dizer que se calhar... Mas percebo o que tu dizes, que é... Ele também acaba por ser surpreendido, porque o movimento do Merlin é quase todo é quase 90% para dentro. E não é só, grande gesto técnico. Não é só ele ir para
para fora, neste caso para a esquerda, é a velocidade. Sim, é isso, claro, a execução, a execução, é isso, e depois é aquele bico bem dado, e nestas bolas de futsal a gente sabe como é, não é mal batido, é um grande gesto técnico. O que eu acho é que o Giel poderia ter feito um bocadinho mais. Ainda bem que não fez, porque senão perdíamos um golo absolutamente incrível. Se não tiver a oportunidade de ver, até podemos pôr aqui. Mas felizmente não tivemos resumos de jogos nenhuns, mas temos da final. Isto não é bem um resumo. Sim, nem é um resumo, é só os golos. Ora, este é este é o de Futebol Praia. E a gente quer este, não é? O 4. É o 4. Este golo é lindo, pá. Eu adoro estes golos. A velocidade com que ele faz isto, ó. Zuc. É muito rápido. Certo. É muito rápido. O Arthur também foi um bocadinho passivo, mais do que ao normal. O Arthur, que é um jogador super agressivo. Sim. É como tu dizes, não é? O Merlin, sei lá, 70% das vezes vai para dentro, não é? É isso. Mas foi um grande jogo. Benfica esteve na frente. Benfica esteve muito bem na primeira parte, gostei muito. O Sporting foi para a frente. Mas o Sporting ao dar a volta, o Sporting dá a volta no último minuto da primeira parte, acho que é uma machadada grande. Parte emocional depois, quer para um lado, quer para o outro. Nenhuma. É um grande jogo, não me canso de dizer, estávamos a falar em depois não é só isso, não é só a questão emocional do sofrer o gol perto do intervalo. Para o Benfica, ser contra o Sporting. É isso. Apesar dos jogadores do Benfica serem... muitas vezes sem ganhar, são muitos jogos sem ganhar. Não é só, são títulos sem ganhar. É isso? Títulos sem ganhar. É que, por muito que o Benfica tenha jogadores do mesmo nível do Sporting, podemos discutir aqui quem é que é melhor, quem é que não é, são muitos jogos. Certo. E tu sofres, que estás a ganhar, sofres no último minuto da primeira parte. Diz assim, aí mais uma vez. Outra vez. É isto, claro, momento, é como nós contra a Espanha na seleção. Era assim? Isso, neste momento pesa muito no Benfica, não tenho dúvidas. Apesar de que... para ir ao início que tu falaste, foi um jogo que podia cair para qualquer um, e no fim concordo muito com as palavras do Afonso e do Cassiano também, que disseram que muitos parabéns ao Sporting por ter ganho, mas se tivesse ganho o Benfica também não... claro, sem dúvida. Claro. E depois também as palavras do Nuno Dias, que disse, também indo em contra ao que nós já falámos aqui desde o início da época, que ele diz que tem sido provavelmente a época com mais dificuldades que eles têm passado lá dentro. Sim. E que até agora esta época dava uma série engraçada da Netflix. Pois. Não, sem dúvida. Ele diz isso. O Sporting teve ali uma fase, nós sabíamos que era temporária, que eles iam... Após o Mundial e até fim de dezembro, início de janeiro. Sim, mudança de ano. Especialmente, exato. Em que eles não têm as contratações e ainda têm menos 2 ou 3 jogadores, tanto que eles têm que ir buscar o Ruben. O Ruben está a começar a ser uma agradável surpresa, e eu que achava, e já falámos aqui, que se calhar não ia conseguir chegar a este nível. Foi dos jogadores mais utilizados nesta final. Sim. Tem feito golos. Tem feito golos, tem tido minutos, e nota-se um crescer dele e da confiança que a equipa tem nele e o treinador, e muito bem. E se calhar vai ter aí jogador para uns para contar, claro. O que eu ia dizer é que houve ali uma fase, essa fase, para a rotação. Que depois culmina não, mas tem esse episódio do Sporting não conseguir ser primeiro no seu grupo da Champions, que deveria ter sido e não foi. Houve ali uma fase onde nós víamos o Benfica, que o Benfica entra muito bem na época, e estávamos aqui todos a discutir se ia haver aqui uma mudança de finalmente o Benfica ia conseguir cavalgar. E neste momento o Sporting é novamente tão favorito como era, como foi no passado. O que nós falávamos era em termos de opções. E o Sporting, se formos, e não é só isso, além de ter aqueles lesionados, se formos a ver bem, o Sporting desde o início da época, o Benfica tem o mesmo plantel, com os mesmos jogadores. Cucci, não sei se tem-me surpreendido um bocadinho, porque ou por lesão ou decisão tem estado ausente dos escolhidos, o Cucci, em alguns jogos. Sim, porque ele também deixou a seleção. Exatamente, por lesão. E a verdade é que o Sporting foi buscar 3 jogadores já. Foi buscar o Ruben Freire, foi buscar o Rocha e foi buscar o Bruno Dias. Sim. Ok, que entretanto o Passó, o Pauleta e o Ziki recuperaram, que eram os jogadores que no início da época andavam ali. Mas também tiveste o Alan fora. É isso, e o Alan nessa altura jogava, mas se formos a ver bem, Passó, Ziki, Pauleta no início da época, e mais estes 3 que vieram entretanto, são 6 jogadores de um plantel. É verdade. Ou seja, o Sporting andava a jogar ali com 6 jogadores, mais ou menos, e nós não nos esqueçamos também da super época do Diogo Santos. Super época. E o Wesley. E eu acredito, acima de tudo, que a mudança também do chip no Sporting
é a entrada do Bernardo Passó. Na época. Mas não foi titular agora na final. Não, e depois... Mas entrou entrou logo na primeira parte. Sim, no meio da primeira parte, mais coisa menos coisa. E ele no fim também dá a medalha, o prémio de melhor jogador em campo, o melhor guarda-redes da final, deu ao Henrique. Bonito. E a malta estava pronta a dizer que o Henrique nos primeiros minutos que joga tem ali 3-4 defesas de golo muito boas. E o Bernardo depois também as tem. Sim, é isso. E envolvência. Aliás, é muito pelos guarda-redes. É muito pelo guarda-redes que o Sporting não vai perder para o intervalo. Exato. E eu sinto que, sem desprimor para o Henrique, e se calhar até vai fazer bem ao Henrique esta subida de nível do Passó, porque vai-lhe dar também uma subida de nível, acho que o Passó finalmente ter atingido o que se esperava dele, está a dar ao Sporting um upgrade muito grande, porque é melhor no jogo de pés com o Henrique, e apesar do Henrique já ter feito um ou outro golo, está mal neste golo, o Bernardo, mas depois tem estado numa forma muito, muito boa. Olha, este indivíduo é que já parava com estas coisas. Ele já parava com isto. Isto é. Mas é o que tu estavas a dizer, Bruno, é por isso é que eu puxei para trás a estupidez, que é o Sporting faz 2 golos, 2 subidas no Bernardo. Certo. Lá está, não é? Portanto, o jogo de pés é muito importante. Não, aliás, nós há uns tempos estávamos a dizer que já é difícil tu seres uma equipa, e estávamos até a fazer o paralelo para a seleção. Pode ser importante também. Certo. Já foi, já marcou. Assistiu na primeira, sim, mas eu estou a dizer quando chegarmos às competições, jogos. Agora no europeu. Claro. Neste momento, tu teres, não quer dizer que tenhas que fazer sempre, mas o teres já te dá ali É como no handball a história do 7/6. Ou seja, é uma arma que já não podes negar, já não podes dizer. Já é difícil tu seres uma equipa de topo e dizeres assim: não, eu não jogo desta forma. Igor, já se joga assim e era impensável na terceira. É isso. Já se joga. Equipas que é um lançamento na zona ofensiva e eles fazem só subir o guarda-redes para aquele momento. Para criar conseguem criar uma vantagem muito bem. Não conseguem guarda-redes para trás. Têm um guarda-redes que remata bem. Bom deixar o guarda-redes. E está cada vez mais na moda e já começa a vir para os níveis abaixo, porque já se percebeu também é uma vantagem que não podes negar. Vantagem que não podes negar e que te pode dar um golo em momentos decisivos até. Sim, neste caso é uma final da Taça Portugal contra a segunda ou terceira ou quarta melhor equipa do mundo. Da mesma maneira que o futebol do 11 se começou a olhar muito para os guarda-redes como jogo de pés, para sair de trás, que se adaptou em termos de jogo, o futsal está a fazer isso muito porque as equipas que estavam a perceber que estamos a levar sempre com guarda-redes e nunca conseguimos. Vamos tentar também. Aliás, e tu já notas isso até nas construções dos ponteiros. Também, já dás determinado valor em determinados guarda-redes. Demos esse ênfase até no jogo da semana passada do Benfica-Leões, que o Leões deu claramente a provar um bocadinho do veneno com do o Benfica e do Sporting. Neste caso do André, que o André, que costuma jogar sempre, até me pareceu mais agressivo naquele jogo, o Leões a jogar com um guarda-redes avançado, e ele faz um golo numa saída de 2-1. Sim. E cada vez mais. E o André foi dos primeiros portugueses a ter esse tipo de jogo, essa capacidade. A ter essa capacidade. Nem não sempre era brilhante, nem sempre era. Sim, é isso. E ele melhorou muito. Quando sim. ele começa, tu vias muitos golos, que ele não é muitos golos, mas houve ali alguns erros. A dizer, se calhar até queremos o Brás, até quer guarda-redes jovens como o Basílio, o Edu, e novos, jovens e novos na seleção, o Bernardo e o André Correia, mas continuamos a dizer, ao nível que o André tem estado, podia muito bem ser guarda-redes da seleção neste momento. Já a experiência que tem e tudo mais, até para grupo, para levar para... se calhar o tempo, a ideia é que já o tempo já passou. Eu acho que não houve propriamente um anúncio, mas se calhar um anúncio de retirada de seleção do André. Mas se calhar, pronto. Sim, não sei. O André, estranho é vindo um bocadinho do... O André disse em entrevista que estava disponível. Ou seja, eu estranho um bocadinho vindo do Mr. Jorge Brás, porque ele gosta muito do grupo e na altura levou o Bebé, Vitor Hugo e André Sousa sempre. Aliás, ele um ou outro. Ele até levava... Ele levava o Bebé quando o Bebé nem jogava. Ou é o André, ou é o... o Vitor Hugo jogava na altura no Braga. Sim, mas houve um Mundial em que o Vitor Hugo é decisivo. Acho que é um Mundial. Sim, defende os penaltis. Sim, mas não jogava na seleção. E há um Euro que é, já não sei se é um Euro ou se é um Mundial, que é o Bebé que se lesiona e o André assume. O Bebé faz a fase de grupos toda e depois joga outro e o Brás, e bem como o outro guarda-redes estava bem, já não o quis tirar. Que esse outro guarda-redes é o André. Sim, é isso. Creio que sim. Mas já não sei se foi o Bebé a defender uns e depois o André a acabar ou ao contrário. Eu lembro-me que houve uma altura que o Bebé se foram muitas fases finais. O Bebé houve uma altura que se lesiona no ano em que nós ganhamos o primeiro.
Que é uma questão de ir e vir 2018. também. Não, o a seguir. Portanto, A seguir ao Mundial. Ao Mundial. quando nós ganhamos esse Mundial, há uma lesão ou antes, ou logo nos primeiros segundo jogo, atenção. ou Covid, e o É, André que era o- Sousa que era o assume... Edu. Não, há um que é o Edu que vai Não, embora isso é já e que depois, volta. isso é já Não, não. depois. O Não. Edu estava para ir ao Mundial e acho que não Mas não foi. é 2020, 21. 21. Pronto, é isso. Então Mundial nós foi ganhamos- 2021. Nós ganhamos que 18, Euro, Mundial... 21, Foi Euro, 18, Mundial e Euro. 20. E depois ir na finalíssima. Nós ganhámos Euro, Mundial e Euro e agora ficámos fora Então é dos isso, oitavos é do isso. Mundial. O André assume do Edu e faz uma grande E competição. no ano a É isso, seguir... Eu creio que sim. Eu já não sei qual é a fase E no ano final. do Certeza segundo que é europeu, se não Ou estou é em erro, finalíssima. e o ano Não, do não é segundo europeu, o Edu Não, não é volta a certo. ter o problema de Covid. É retirado, mas depois Ou é o houve Edu. ali uma troca qualquer e o Edu volta a ser chamado e entra nos últimos minutos da competição Exato, para e é jogar. o André Sousa que joga. Exatamente. Pois é. Mas o Edu é rechamado. Não, bebê. Nem sequer é. Nem sequer. Não, mas é no Então será- então será- Euro seguinte. Olha, vai ao Euro seguinte. Euro 22. Ah, Mas é 24. que, mas é que, Euro 22. Euro 22, mas é que é isso. o Edu fica de fora do Mundial e já ia ao Mundial. André Então é Sousa, Edu. O André Sousa, exatamente. O André Sousa faz esta competição onde ele não ia ser o titular e é por causa da situação do Edu. Mas o Edu volta. O Edu volta, mas quem faz toda a Certo, competição é o André, sim. que faz uma competição brutal. Brutal. Quando não tinha sido o titular no Mundial Exatamente. anterior, e eu acho que tinha sido ele o titular no Euro, no primeiro Euro que a gente ganha. Aliás, ele era o terceiro guarda-redes no anterior, Sim. que era o Vitor Hugo e o Bebé. Exatamente. Mas é ele que defende a final do primeiro quê? europeu. O André, O André? Estás Sim. a falar do europeu de quê? de 18. É que esta é a questão, é que o André pois, passa tá bem. titular em 18. Certo, certo. Mas 18 já é bastante para trás. Pronto, mas a questão é, o André passa titular em 18, para o banco em 21, Não jogando. porque para jogava- titular outra vez em 23. E em 23 não era ele. Em 22 E não em é. 23, Teoricamente não seria ele. teoricamente não se- achamos nós, não é? Que não seria ele, mas o André, Exatamente. o Edu fica outra vez fora, mas entretanto é repescado outra vez, porque passou sabia lá que era os dias possível, e tudo. Sabia que era possível. Ou, na altura houve ali uma troca qualquer que até se falou que Já não teria me sido lembro. combinada, não sei se foi com o Bebé, que é chamado Já para não me render o Edu e que já não ia, mas que depois percebeu-se perfeitamente que foi combinado, como quem daqui a 10 dias ainda vai a tempo para Ok. o Edu vir e ele Muito vai. bem. Olha, o Tomás Passó não é revelação do campeonato, mas está num momento de forma absurdo. Ele foi Ele nosso. teve sem jogar nos últimos Muito dois jogos tempo. quase. Pós-seleção, não foi? Lesionado. Não, ele teve a jogar ele não jogou É isso, seleção. ele não vai à seleção, ele Depois joga, não joga, antes é de isso. seleção, não vai depois à seleção e não joga E os não dois joga o jogos. jogo Um a era seguir, com o. campeonato. Acho que foi com o Ferreira e com o Dinamo, talvez, se não estou a erro. Já Um não é com o lembro. Dinamo, um sei Mas que é não com o Dinamo. joga Exatamente. e regressa agora. regressa agora. Muitos problemas físicos, se calhar a guardá-lo já para esta Para aqui, Final exatamente, Eight. E e bem, bem. porque acabou por ser o nosso MVP da final. Uhum. Um jogaço que ele faz. É um jogador. É do mais bonito em termos de jogo que eu já vi na posição de fixo. Olha, e falta aqui uma assistência para o Merlin. Posso já dizer, mas. O Dani É do na gol do conferência. passo, é o do gol canto, do passo. do canto. Exatamente. Sim, sim. Mas o Tomás quando está em condições físicas de excelência, é Sim, o melhor. ele também depende muito do o jogo dele, é muito físico. Claro, claro. É Eu muito- atrevo-me a dizer que ele, em condições físicas normais, é o melhor fixo do mundo. Hoje em dia. Não estou a pensar, mas diria também que se não é. Houve, também está no Sporting. eu né? acho que sim, é isso. A lista Sim, é mas curta. olhamos, mas por exemplo, eu olho para é só olhar um bocadinho para as outras equipas, para as não? outras equipas, mesmo em Espanha ou assim. Português neste momento é. Sim, isso, Acho que neste momento está um bocadinho à frente do André, que é um excelente jogador, mas acho que o Passol está a um nível acima neste momento. Sim. Depois, lá fora, também não vejo assim. Mas atenção, ninguém o que Tomás também possa- tem um professor lá gosto muito dentro. Gosto muito do António, O António do do António Barcelona, Tem um quê? mas, Pérez. Tem um professor lá dentro que é mas- uma. Tem um professor. mas há muitos bons jogadores, mas sim, o Passol tem que estar equacionado para os primeiros, sim. para o pódio dos melhores três fixos O- da atualidade. Mais uma vitória do Sporting. Mais uma publicação Então, de quem? nas redes sociais de toda a gente. As provocações. Que o João Matos tem mais títulos, muitos mais títulos que a secção de futsal. Eu acho Mano, que são, o João Matos tem não sei mais- se são muito mais. Mano, o João Mais Matos. 9?
O João Matos tem... Mas eu se fosse adepto do Benfica, a minha resposta era que o João Matos tem quase tantos títulos como a secção de futsal do Sporting. E ele tem as 10 taças. O Sporting, qual foi a taça de Portugal? Foi a 10ª, não foi? Foi a 10ª. Ele teve em todas as conquistas das taças de Portugal. Estúpido isto. Que é isto? Teve em todas. E depois continua a defender 5-4, que é uma coisa. Pois é, Ele nesse momento já só é. Já não é só isso, mas a função dele nesse momento é essa. Praticamente só essa. A parte tática, tudo que é bolas paradas, ofensivas e defensivas. E o 5-4, defensivo. O ofensivo é isso, não faz. O ofensivo não faz. Olha, eu tenho que destacar, nunca é demais, destaca o Merlin. Volta ao tema. É inacreditável como é que o Merlin aqui tem que fazer a defesa dos direitos dele. Não sei se é assim que se diz, mas é surreal como é que o Merlin nunca foi melhor do mundo. É surreal. Pois. É uma coisa que também... ao dia 2, mas ao dia 2 custa a entender, porque assim, o nível dele... Houve uma época em que ele tinha que ser. Perdeu para o Ferrão. Foi esse ano. É um nível que ele tem mantido uma constância nos últimos 10 anos. Sim. O ano passado foi a pior época dele. Não, há 2 anos é que foi. E olhem os números, ou há 2 anos. 2 anos. E pronto, e os números mesmo assim não são maus. Ele houve ali uma época que teve lesionado em 19-20, porque faz apenas 23 jogos. Ele ganhou o nosso prémio em 2020. E ele é fora de série e este ano parece que ainda está melhor do que nos outros. 2022. Com 38 anos. Está nesta altura forma surreal. Está fresco. Por incrível que se possa dizer, eu olho para o Merlin a jogar e vejo o Merlin fresco. Sim. Coisa que o ano passado não via. É o pequenino filho dele. Já está com golo. Já está com golo. Com golos. É isso? Um golo a cada 2 jogos? Olha, eu não tinha que falar aqui mais uma vez. Acho que foi um injustiçado. Acho que está numa forma brutal. E digo já, se o Sporting calha de ser campeão da Liga dos Campeões, eu não sei se ele não pode ser, não pode estar cotado para melhor do mundo outra vez. Mas tem que ganhar a Liga dos Campeões. Se o Sporting não ganhar, acho que será difícil. Será? A questão é... Acho que sim, porque eles vão dar sempre valor. Imagina que é um Barcelona que ganha, vão olhar sempre ali para um Diego desta vida, para um Catela. O Catela já não joga, está lesionado. O Barcelona não está na Liga dos Campeões? Não, boa. Eu estava a estranhar porque ele estava a falar de Barcelona. O que é que vai faltar este ano? Mas pode ser do Paulo. O que é que vai faltar? Quando eu fui entregar o prémio ao Merlin em 2022, o nosso prémio, eu creio que o Sporting é campeão europeu nesse ano. Vai-me confirmar, por favor. Eu pergunto-lhe sobre essa questão. E aí o UEFA Futsal? 21-22 não tinha sido no ano anterior. Nós entregámos o prémio em 21-22 e pergunto-lhe sobre essa questão porque naquele ano fazia muito sentido ele ser melhor do mundo. E ele sinceramente já não dava valor. Infelizmente. Sim. A UEFA, nós já falamos aqui tantas vezes, a UEFA ou a FIFA não se chegam à frente com isto. Continua a ser um prémio informal, digamos assim. Tem muito peso no mundo do futsal porque é o único. É o único, não é? Mas já se viu que se calhar não está a ser justo. Sim, eles mudaram a forma de votação agora. São eles que escolhem e não há votações. Mas o Merlin não tem. Ele nota-se que ele não tem, ou seja, tem mágoa. Quem é que foi há 2 anos? Foi o Ferrão. Não, foi o Pito, desculpa. Pois. Este ano Diego. Do Barcelona. Queres adiantar alguma coisa? Falou-se disso, não foi? Ou não? Nota-se que ele tem mágoa, mas que já não vive a pensar nisso. Houve um tempo que ele percebia-se que ele sentia-se injustiçado e tudo mais, mas nota-se que ele neste momento está claramente limpo disso e não está preocupado com isso. Se ele ganhar este ano, é menos merecido que se calhar da última vez. Ou seja, ele merecia muito. Merecia mais de outra vez. Mas se ele ganhar este ano, eu acho mesmo que vai ser merecido, porque eu não estou a ver nenhum jogador a fazer a grande diferença que ele está a fazer. É assim, tu se fores campeão espanhol e vencedor da Liga dos Campeões, o mesmo é dito para se fores campeão português e vences a Liga dos Campeões. São 2 trunfos. Eu diria mais que o que pesa mais é ele em Portugal, jogando em Portugal, ser campeão da Liga dos Campeões, porque o campeonato português não se compara ao espanhol. Então 6 equipas para serem campeões. Claro, mas se tu fizeres a dobradinha nas duas coisas é importante. Mas é como o Bruno diz, não é... Mas por exemplo, se o Sporting ganhar a Champions, mas não for campeão, eu acho que o Merlin arrisca-se a ser na mesma melhor. É mais provável do que se for ao contrário. Tem mais peso a Liga dos Campeões do que a Liga Portuguesa.
Muito bem, Liga dos Campeões já não falta muito. Está numa forma absurda mesmo. Está já muito. E aquele, o passe para o... A pingadinha é demais. Passe para o golo. A decisão dele, a qualidade de passe dele. Olha, vamos analisar aqui muito rapidamente assim, nós não temos o lance como normalmente temos, primeiro porque eu me esqueci do iPad, mas mais importante porque não há transmissão, não conseguimos ir buscar este lance, só temos o que dá no resumo. E o lance é este. Saída do Sporting no tal 5-4, na tal saída com o guarda-redes. Estava lançado. É uma transição rápida, portanto o Sporting apanha o Benfica. E isto era outra coisa que eu queria dizer, que era estes momentos em que tu apanhas a equipa em momento de transição, perda de bola, tu teres o guarda-redes a poder fazer não só o 5-4, mas muitas vezes até o 5-3 ou o 4-3. Sim, lançar primeiro é um grande passe. Este passe do Bernardo, e a gente diz assim: passe vertical, guarda-redes, fazer passes desses, vi poucos. É que ainda por cima ele limpa logo aqui uma zona de pressão do Benfica. Sim. Portanto, muito bem. Depois o Benfica ajusta bem, que é o Afonso sai lá. No Tainan. Certo. O 13 é o Santos, o 13 é o Sokolov. O Jacaré vem a recuperar. Depois é uma bola bem metida do Tainan. Aqui das duas uma. Ou o Gugiel, mas a bola vai muito pingada também, muito alta, não consegue. Aqui não podem ir ali os dois à bola. Eu diria que é mais isso, ou seja, quer o Gugiel, quer o Jacaré. Ficam ali a meio... Mas o Jacaré vai em velocidade para trás. Pronto, é isso. E depois eu acho que também nenhum deles acredita que ele vai recuperar a bola. Não, que o Sokolov vai fazer aquilo, porque se calhar a saber que faltavam poucos segundos, se calhar muitos deles, e a bola vai para fora. Ou vai dominar e vai fazer qualquer coisa e vai nos dar tempo. E ele dá aquela... Eu não sei se ele vê o passo. Eu acho que ele não consegue ver o passo. Ele sabe que está lá alguém, que pode estar lá alguém. Mas esta bola também é um perigo. Ok, que faltam 5 segundos, mas a bola na mão, uma bola pingada ali que o Sokolov pusesse mal, o Gugiel agarra aquela bola, lança uma transição. Certo. De 2 para 1 também, do outro lado. Eu acho que aqui o Dani estava a dizer o mal defendido do Benfica. Aqui é uma transição tão rápida que a única coisa, olhando eu neste lance, que poderia dizer, olha, talvez era aqui o Afonso, não é? Que é o que está aqui a vir cá, mas não tem tempo. Não tem tempo. E eu diria mais que tem que ser uma leitura ou do guarda-redes ou do Jacaré, mas na minha opinião. Eu acho que aqui o Jacaré não tem hipótese, porque o Jacaré vai em velocidade aqui. Vai, mas vai já muito para cima do Gugiel. Ou então o Gugiel tem que ler que se o Jacaré vem nessa corrida e tem que perceber... Mas aqui, olha, o Jacaré vai fazer... O Jacaré vai ver este passe. Estás a ver, o Jacaré está a olhar aqui para o Sokolov. Vai atrás do Sokolov. E o que o Jacaré vê, olha, já me vai fugir o Sokolov. Por isso é que eu estou a dizer que o Gugiel se calhar não tem que ir lá. Porque já está a ir o Jacaré. E depois tem uma coisa que é... O Sokolov está de costas. Tem que haver ali uma leitura. E vão 2 jogadores ali. Porque o Carlinhos é que nunca mais tem tempo de recuperar. Pois. E é que o Tomás não mata no meio, entre aspas, dos 5 do Benfica. É difícil. No meio, mas porque vem da frente dos outros 2. Eu não consigo dizer cá. O que eu diria aqui é, primeiro o Sokolov está em posição de balé. Fora de jogo. É coisa linda. Aquele pé ali. Bom momento, não é? Bom friso que eu dei. É espetáculo. Mas depois, a partir do momento em que o Sokolov é destro e está de costas, não podem estar 2 jogadores com ele. Mas eu acho... tem que haver uma leitura a este nível, tem que haver uma leitura. Eu acho que não sou eu ali não fazia pior. Eu na minha leitura deste lance... Provavelmente não tinha acompanhado desde cá de trás. Olha, mas... Acabas a ver. Mas a minha questão... Deixa-me só dizer isto. A minha questão aqui é que eu acho que não estão 2 jogadores no Sokolov. Eu acho é que é tão rápido e é tão... Este jogador vai tão desesperado de tentar cortar esta linha de passe que quando a bola entra no Sokolov, ele está ali. Percebes? E eu percebo o que estás a dizer. Ele vai num ímpeto tão grande para um lado que ele não vai conseguir parar. Um bocadinho como tem sido as nossas análises e como foi da semana passada, em que nós depois também demos milésimos. É isso. São milésimos de segundo, são frações. Eu acho que aqui o mérito aqui é total do Sokolov. É, sem dúvida. Muito mérito. E ele vai em esforço. Aquilo nem sequer é um passe assim, eu vou meter aquela bola ali. Eu vou meter a bola porque eu acho que pode aparecer ali alguém. Isso, eu vou tentar chegar porque eu vi que vimos um 3-2, a partir do momento em que a bola entra no Tainan, ele percebe que há. E eu acho que depois é que há uma leitura dos 2 jogadores, tanto que o Jacaré, a posição do Jacaré vai ter onde está o Sokolov. Muito bem. Dos 2 tinha que ler e perceber que não podia ir ali, não sei. E ainda para mais ele estando de costa, agora é muito mérito. Eu acho que o Sporting e acima de tudo é muito fração de segundo. Não há... E tudo começa num passo incrível do Bernardo, que realmente a questão do guarda-redes avançado é essencial. Muito bem, vamos ver o que é que isto vai
levar para o nosso campeonato que regressa este fim de semana, aliás, sexta-feira. Vamos primeiro aqui e depois à taça feminino? Não, vamos à taça feminina. Sim, vamos ver o que é que isto vai trazer para o campeonato, até porque não tarda nada, está aí um Sporting Benfica, portanto certamente poderá haver aí também situação para se falar. No feminino, era isso que eu ia fazer a ponto agora. Tivemos também a Final, neste caso Final Four, desculpa, com uma vitória mais uma do Benfica. Bruno. A Benfica a ser Benfica. Paulo Tavares na conferência de imprensa, na flash depois do jogo, acaba por, não por estas palavras, mas acaba por dizer isto. Por mais luta que o Nuno Alves possa ter dado e deu, mais uma excelente réplica. Mais uma excelente réplica. E uma estratégia diferente do que tem tido. Sim. E o Mister Paulo Tavares no fim também fala isso, baixaram linhas propositadamente para sair, em vez de jogarem mais o jogo pelo jogo, pressionar, não, e não foi resultado, mas é o Benfica. A partir do momento em que o Benfica se apanha a ganhar, ele diz no fim que o Benfica é um justo vencedor. Mas é que já disse, deve ser com o Mister Paulo Tavares também acredito, claro, para as jogadoras. Olha, é um bocadinho mais, não é? Mas acho que deve ser um bocadinho que estávamos a falar um bocado do Benfica para o Sporting, e é, mais uma vez, outra vez. Agora, está a chegar lá e o Nuno Alves está parece-me com mais opções de jogadoras. Eu acho que já houve uma aproximação na altura com o Mister Pedro Nobre, que agora está no Torrense, feminino. O Nuno Alves ganha 2 taças no mesmo ano, nunca tinha conseguido fazer isso, foi há 3 anos. Há 3 anos, exatamente. Há 3 anos. Entretanto, o Benfica percebeu que se calhar estão aqui a ameaçar alguma coisinha. E investiram. Foram buscar outra vez a Janice e a Fifó, foram buscar brasileiras com qualidade, as jogadoras que vão aparecendo, por exemplo, a Ana Oliveira, a Raquel Santos e a Inês Matos, que é uma jogadora inacreditável, vão aparecendo com qualidade na equipa do Benfica e ajuda a ter o melhor guarda-redes do mundo também. Exatamente. Sim, e por exemplo, o Dani, deixa-me só concluir isto. O Dani há bocado estava-me a dizer, e com alguma razão, provavelmente o Benfica, de futsal feminino, é a melhor equipa da história das modalidades do Benfica. A quantidade de coisas que elas ganham, o hockey também, mas o hockey não há grande concorrência, que é mesmo assim. O futsal feminino é inacreditável. E o Sporting masculino, agora por uma comparação, será o futsal? Sim. A melhor modalidade do Sporting? É a melhor modalidade até contar com o futebol. Certo, também é isso. Sim. Mas Pode-se pôr essa... sem dúvida. Então, o que é que sei que estou aqui a meter um tema diferente no feminino. Quer dizer, em desportos coletivos, o atletismo do Sporting tem outras coisas. Eu hoje até mas se pensares em basquete, handball, o handball agora está a ficar forte, mas não está ao nível da melhor equipa do mundo. Não é? Ou seja, ainda não está porque esta equipa leva anos e anos a ganhar, a estar em fases finais de Champions. Mas também o Sporting é um bocadinho mais ingrato, entre aspas, porque as várias secções de modalidades, o basquete regressou há 6 anos, certo. Mais coisa, 18, o hockey também teve ali uns anos. Eu percebo o que estás a dizer, sim, mas o futsal também tem, por assim dizer, tem menos anos, 20 anos, 30 anos, ou seja, não... O handball também houve ali uma fase em que houve desinvestimento e agora é que se está a precisar outra vez, mas sim, é a melhor modalidade da história do Sporting. Sim. O Sporting Nuno Dias é o melhor treinador da história do Sporting Clube. Claro que é. Então se o Amorim Então se o Amorim já era o melhor treinador da história do Sporting no futebol? Não sei se era. Há muita gente que fala de outros treinadores também, como por exemplo também. Berkautran, por exemplo. Não, num dias. Sim, eu percebo. A modalidade de esportes coletivos, o que é que o Sporting, com todo o Benfica pode pegar no Bela Gutmann e não sei o quê. O Sporting não tem isso. O Sporting é num dias ponto final. É isso, não, então eu fiz uma pergunta mesmo por... Não é bem visto. Basta ver os títulos europeus que o Sporting tem nas modalidades. É este. Já temos título. O Sporting tinha... Mas metemos aqui no meio do feminino que não devia ser. Mas é uma boa comparação. Mas o Sporting teve uma fase que se está a ver também no futsal feminino, que é o Sporting com Bruno de Carvalho, tinha orçamentos para as modalidades de uma... Eram astronómicos, ele apostou megalómanos para ganhar tudo. Ele queria isso. E basta ver que, por exemplo, o Guita, como é que o Guita vem para o Sporting hoje não tem dinheiro para o Guita, na altura tinha dinheiro para o Guita. E resultou, claro, e foi campeão europeu. Exatamente, que era o grande, que era não só no futsal, mas o basquete também nasce assim, é assim também que regressa. Portanto, quando Frederico Varandas assume e
não temos... Dá um choque de realidade. Há um choque no sentido de que percebeu-se que estava-se a gastar demasiado dinheiro, estava-se a viver acima das possibilidades. E, portanto, desinvestiu-se. Basta ver o futsal feminino do Sport. Onde é que está agora? Não é? E arrisca-se. Atenção, o próprio futsal masculino. Claro. Tem a sorte de gente da formação. Não é só isso, tem a sorte Muita de gente que da formação a base hoje que... tem uma outra sorte que é não há tantas equipas com capacidade para buscar os jogadores. Deixa-me pôr aqui mais um ponto que foi o Nuno Dias falou disso ontem. No final do jogo, o Nuno Dias também, não sei se vocês já viram, fala da situação dele do Rocha e do Rocha ter voltado. Pois foi. E ele fala dessa situação. O Rocha não vai embora porque quer, ou vai embora porque houve um desinvestimento e depois naquela vai para o altura do Benfica. Sporting, e depois vai para o Benfica porque o Benfica lhe faz uma proposta astronómica e está tudo bem. E ele disse que mesmo o problema que teve com ele ficou sanado logo no final daquele jogo. E lembram-se isto para ir de encontro ao corte das modalidades e cai mais ou menos na altura em que também vem o Frederico Varandas para o Sporting. Tu lembras-te perfeitamente que a certa altura o Sporting com o Guita só não teve o Ricardinho com o ordenado de futsal porque o Ricardinho de futebol porque o Ricardinho não quis. O Ricardinho disse-nos isso aqui. E já disse em vários sítios, maior do que muitos jogadores do futebol. É verdade. Ia cometer mesmo uma loucura. Era uma loucura. Aliás, ele era louco. Eles, na altura, eles estiveram reunidos. Sim, eles reuniram. É recordar a entrevista anterior. Muito bem, mas aqui no futsal feminino, sim, eu acho que o Benfica. Lá esta pausa, malta. Não, mas isto para dizer que o Benfica feminino, a nível de controle da modalidade, faz lembrar o Porto nos anos 90 no futebol, não é? É uma pena. Ganhava tudo. É uma pena não haver a Liga dos Campeões oficial, porque acho que o Benfica o que o Sporting passou, mas... atenção, não, o que o Sporting passou na Liga dos Campeões masculina, o Benfica estava a passar na prova que não é a Liga dos Campeões oficial, mas é o equivalente. Conseguiu, eu creio que não estou enganado, conseguiu a época passada ser campeã europeia. Confirma aí, Igor, desculpa. Exatamente, ganha o Women's European Championship. Exatamente. Champions. Ganha finalmente. É de Itália. Ok. Só que isto é um torneio. É o campeão europeu porque não há outro. Mas eu percebo o que tu dizes, Tiago. O futsal espanhol, em termos femininos, é muito forte. Não é por acaso que as jogadoras portuguesas da nova geração estão a ir para a Espanha. Exato. O que é bom também. Houve uma altura em que era Itália. Essa qualidade, mas vão trazer essa qualidade para o campeonato. Essa competitividade também. Certo, para o campeonato, mas a questão é que ainda não tens capacidade. Claro que não, com um quarto ou um quinto classificado do campeonato português. Ter uma internacional. Houve uma altura em que era o futsal italiano a nível feminino. A Janice e a FIFA vão em busca disso, dessa experiência diferente. Mas a própria Janice contou-nos, acho que não é inconfidência nenhuma, que as diferenças em nível de organização e tudo mais é brutal. Por mais as melhores jogadores podem estar lá, mas a organização não é zero. Claro, eles têm um clube como o Benfica, exatamente, que lhes dá tudo, tem tudo, tem umas condições inacreditáveis, não tem que voltar. Tem que voltar. Vai fazer o jogo 100. Vencem o Feijó, um jogo assim. Uma seleção, olha. É? Boa. Boa. Vencem o Feijó na meia-final, o Benfica, não é? Sem grande história também, por assim dizer. Tiveram a perder? Ou teve um 0? Tiveram a perder na final. Não, mas e na meia-final? Espera, deixa-me chegar. Agora já não me estou a recordar. Boa pergunta. Não me estou a recordar se teve um 0. Esteve 1-0. É verdade. Pois, é isso, gol na própria, exatamente. E em 2 minutos esteve 1-0 e depois teve 2-2. E depois teve 2-2 e o Benfica faz. Mas foi um jogo em que o Benfica foi sempre superior, ou quase sempre superior, porque a diferença é muito grande. É uma diferença grande, exatamente. E no outro também, Alves, eu não vi o Nuno Alves com o Torriense. Atenção, Torriense, eu não confirmei isto, mas de certeza absoluta que será a segunda vez. Desculpem, a primeira vez que uma equipa da Distrital vai 2 vezes à Final Four da Taça. Sim. É impressionante. Como é que está a situação deles este ano na Distrital? Podem subir? Sim, está ali, 22 jogos, 22 Pois eles não vitórias. subiram, já não me lembro. Questão administrativa. Sim, mas eu quero todos os jogos, 2 vitórias. Isso já está noutra fase. Está bem, mas seja que fase for, que é isto? Que é isto? 22 jogos, 22 é isto, vitórias. Tiago. 95 golos marcados, 3. Parece o Benfica feminino quando jogava na segunda liga. No futsal de 11. E o Porto agora? E o Porto, exato. Jesus, 95 golos marcados, 3 golos sofridos. Mas acredito que já qualquer projeto que tenha Pedro Nobre tenham regularizado a situação. Não fazia sentido mais um ano a competir para nada, por assim dizer. Não estou por dentro. Olha, por falar só em vitória, vamos mudar de assunto? Vamos. Para o meu lado? Então, positivo, é positivo? Não.
Temos que falar. Temos que falar. O homem... Ainda nem apresentaram. Vamos apresentar agora o nosso busto de nosso hoje. busto. Vira, porque o nosso Mr. Canavarro finalmente trouxe-nos. Para já, Gonçalo, vou tentar não estragar. Vidro ao Cubo e a Pecar são os patrocinadores. Se quiserem. Gonçalo. Portanto, a camisola é muito bonita. Por acaso é muito bonita, sim. Mas já a do futebol também era. Atrás. Conseguem ver ali? E podemos ter. Vou puxar um bocadinho para cima. Já está a ver. E podemos ter. 5-4 podcast 00. Amigos, isto é. E já está suja ali. Já está ali, sim senhor. Os meus parabéns, pá. E eu, Gonçalo. Impressionante. E podemos ter Mr. Lourosa Canavarro, Futsal Contra os meios. na terceira nacional, contra os meios, já falámos isso. E podemos ter Lourosa Futebol 11 Aonde? na segunda liga, ou seja, estão os dois. Ou que eles já investiram. Eles já estouraram dinheiro para subir de divisão para a segunda liga. Você lembra-se quando eles tinham isto há subir e desceram no muitos anos? Mas não te lembras quando eles há muitos anos tinham aquele mega autocarro que eram tipo a equipa da Distrital que tinha um autocarro absurdo, melhor que os dos grandes. Houve uma altura que eu lembro, eu ainda estava no a pôr as equipas e o futsal é chegar o mais rápido à segunda nacional. Sim. Claro que depois a realidade é outra para uma primeira e tudo, mas assim, caminhando. Caminho faz caminhando. É isso. Mas o futebol do 11 já há muitos anos que alguns anos têm apostado e portanto, podem subir as duas modalidades, o futsal e o futebol 11 ao nacional. Se as pessoas nos acompanham há alguns anos sabem que o Mr. Canavarro é um amigo da casa, foi nosso comentador uma época inteira, estava prometido desde o início da época e agora consigo perceber o porquê de ter demorado tanto, porque foi personalizada e é destas que nós gostamos. Portanto, agradecer ao Lourosa, agradecer ao Mr. Canavarro. É o campeonato luso. O Lourosa, que curiosamente, ou não, será que o Mr. Canavarro te fez propósito? O Lourosa, que é isto também? 128 golos marcados, meu. Olhem, foi campeão distrital esta semana. Venceu, carimbou matematicamente. Choque do caralho. Carimbou matematicamente. Está na Taça Nacional de acesso à terceira divisão. Agora tem que subir. Ainda não subiu aos nacionais. E para quem possa não saber, o Mr. Canavarro não está a treinar. É o diretor do futsal. É o mentor do projeto. A equipa é absurda para a realidade distrital. Sim. Mas o que interessa é jogar e apesar da excelente época do quarto classificado, que é ao lado da minha casa, Barcoço. O Arrifarense? Não. Quarto classificado. O quarto, desculpa. Barcoço. Ok. O que é que tem? É ao lado da minha casa, lá em baixo, em Coimbra. Ok. E ele estava a dizer, apesar de... Querias o quê? Que subissem eles? Não. Não, porque o Mr. Canavarro está... E mesmo que quisesse, ficaram quase com metade dos pontos. Eu torço sempre pelo Barcoço. Sabias que uma vez o Braga foi buscar um jogador ao Barcoço? Sabia. De futsal. Nova Semente, masculino, mas está numa posição difícil. Sabes quem é que está na Nova Semente? Abre aí, faz favor. Masculino? Sim, masculino. Vou conhecer também? Vais. Acho eu. Igor, lembras-te de... Vai um bocadinho para baixo. Onde é que ele está? Um bocadinho para baixo. Dércio? Ui, conheço Dércio. Onde é que está? Estou a ver ninguém. Para cima? Ué. Ivan Santos, amigos. Ex-Boa Vista de futebol. Ei, lembro perfeitamente. Nunca ouvi falar. Lembro-me, sim senhor, foi contratado pelo Benfica, é verdade, na altura. Lembro-me, sim senhor. Pá, não Igor não sabe. Confesso que não. Lembro-me. É verdade. Portanto, de contratado pelo Benfica a jogar... Exatamente, a jogar futsal. Olha, aparentemente fez um golo fabuloso pelo Gondomar. Em 2018. Até vou ver o golo só para... Luís Paulo Rodri. Se acaba... Depois já não há vídeo. Já não. Pois é, isto era vídeo da SIC, nós já não temos isto. Muito bem. Vamos lá para os estados. O que é que falta? Mais positivo e negativo? Positivo e negativo. Mas o positivo é o Mr. Canavarro, que vai subir à terceira nacional. Ele que fez grandes trabalhos. Desculpa, outra vez. Para o ano. Vai dizer exatamente o que não. Para o ano pode jogar contra o Cardoso. É? Não sabemos. Se o Santa ficar na terceira, pode jogar contra o Santa, porque pode ficar na série A. Depende ali de... Assim, ficar sempre no sentido, por exemplo, a Parque este ano que é da... 3 séries? São 3 séries. São 3 séries mais Açores. Mais Açores. A Parque, que é Pindelo. Não sei em termos geográficos. Mais a sul. Achas? Eu acho que é mais a sul do que Lourosa. Tenho ideia. O que? Eu diria que Lourosa é mais fronteira do que... Porque Pindelo é o Oliveira das Meias.
É capaz, eu acho eu. E então, ou seja, o Lourosa estaria sempre à frente do Pindel da Parque para ficar na Série A, mas é isso, também não tenho a certeza. Em termos geográficos. Vai depender muito de quantas equipas do Porto sobem, de se não deixem equipas do Porto. Mas pode acontecer. O Póvoa já desceu, pode acontecer. Olha, mas sabes que tens aqui uma camisola dos teus pais. Já tem o número 6 e é o número 6. O 6 é o teu, por alguma razão? Não, eu sou o 6. Aquele 6? Não sabíamos, nós falámos disto. Por acaso sempre perguntaram-me isso. Diríamos que deve ser o 6 jogador. Eu sou o 6 na minha 6. equipa, mas já sou 6. Mas por alguma razão escolheste o 6 por causa do... Não, já era o 6 Renato desde miúdo, na altura, porque eu gostava muito do Roberto Carlos. Que era o 3. Que era o 6 e ele era... E dois Roberto Carlos dá 6. Não, ele era o 6 na altura no Real Madrid, se não estou em erro, antes de ser o 3. Era. A sério. E eu gostava muito. Na seleção muito, também era. Antes de ser 3, eu sei que ele tinha sido 6 e eu gostava muito e na altura ficou o 6 e joguei sempre com o 6. Mas isto foi escolhido, eu tinha para aí 7 ou 8 anos. Por isso o Roberto Carlos, de Santa Isabel. Não, é que nem tem nada a ver. É que eu sou destro, pois, é isso. Eu faço... Os guarda-redes encaixam todos os meus remates, é fácil. Por isso é que eu nunca remato a baliza, é mais ao segundo bal. Porque não se pode chamar remate e então foi Achas por isso que o Mr. Canabarro pode pagar a tua cláusula? Não tem cláusula, amiga. Ainda nem sei se vou jogar para o ano, por isso não sei. E olha o homem já a chorar. Não sei. Mr. Canabarro tem aqui possibilidade. Não sei como é que está a vida. A única coisa que eu quero é deixar o Santa na terceira. Isso. Muito bem. Este ano é o mais importante e depois logo. Estamos a caminhar para isso? Depende de si? Mas ainda dependemos de nós. Okay. Felizmente. É o mais importante. Pronto, não está fácil. Podia estar pior, podia estar melhor. Podia já estar feito. Isso é certo. É certo, podia ser campeão. Olha, vamos ao positivo e negativo? Vamos lá ao positivo então. Dá-lhe. Coisinha rápida, sub-19 são campeões europeus em título e vão defender o título na fase final. Conseguiram a qualificação aqui em Gondomar, numa ronda de elite. Ganharam os 2 primeiros jogos, depois empataram com a França a 4 e vão marcar presentes em mais um europeu. Muito bem, muito bem. Vamos arrebentar com eles. Negativo. O negativo é mais virado para a Espanha. Porque... não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o André Vilas Boas voltou a falar de futsal. Na entrevista, não é? Na entrevista ao jogo e ao JN. Fala que o Porto estava a ponderar se não avançava já com o projeto da próxima época. Nós fizemos notícia com base nessas declarações, como é óbvio, são importantes. Só que em Espanha, em lado nenhum, apesar de em lado nenhum o André Vilas Boas falar que é na Liga Placar que vão começar o projeto, em Espanha já se está a falar do Porto na primeira. Calma, malta. Não foi isso. Portanto, o negativo é a desinformação em relação ao tema. O Vilas Boas disse que podem avançar com o projeto para a próxima época. Nunca, em qualquer parte da entrevista, disse que era na primeira divisão. Nem há como. Há como? Comprando direitos de uma das equipas. Sim, mas eu diria que para quem está dentro do assunto, não faz vai comprar quando agora? Pois é isso. No mês de abril, direitos para começar uma pré-época. A minha questão é esta. Portanto, o Porto ia comprar que o Caxinas é o único que eu vejo. Primeiro o Caxinas em termos geográficos. Não disse que não vai vender. Não o faria. Claro, é isso. Nem sequer é. Por isso é que eu estou a dizer que não é possível neste momento o Porto entrar na primeira divisão. Não leram a notícia. Porque ele lá fala bem, porque ele diz que para ter uma equipa. Por isso é que o meu negativo é a desinformação. Pensaram para isso, é isso. Mas nós tivemos um exemplo. Mas ele diz também que para entrar, que sabe que o orçamento é grande, tinha que ser para bater com Braga, Benfica, Sporting, ou seja, entre 2 a 4 milhões. É isso. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu percebo que o Porto a entrar no futsal tem que ser para lutar por títulos, portanto tem que... Claro. Mas a minha questão é, nós tivemos um exemplo muito claro do Benfica no futebol feminino, que tinha um plantel que lutava pelo título e também teve que começar por baixo. Um ano teve que engolir a favita. O problema aqui do futsal é que não é só um ano. Começar por baixo. Se começar por baixo de tudo, são 7 anos para chegar à primeira divisão. 6, mais ou menos, acho. Pela Associação do Porto. É isso, é que é pela Associação do Porto. Não estamos a falar por outras associações que tens uma distrital e sobes logo. Aqui tens 2. E já houve anos em que eram 3, em que havia a segunda. A questão é, o Porto vai investir com uma equipa de primeira liga na primeira distrital? Não precisa de o fazer, não é? Vai aumentando o nível, não é? Certo, mas imagina, mas depois entra numa terceira divisão e vai ter uma equipa de primeira divisão, porque imaginemos que calha para a taça com um Benfica ou com um Sporting, vai ter um plantel em que leva 7 ou 8. Tiago, mas não tem que ser uma equipa de primeira divisão. Pode ser uma equipa de segunda divisão. Mas é aí que eu quero dizer, mas imagina, mas o Porto depois terá que explicar isso que depois perde a Taça Portugal. Pronto, mas a questão é,
Mas perde, uma coisa é perderes a dividir o jogo, outra coisa é perderes a levar 7 ou 8. Mas estás a partir do princípio que vão jogar contra o Sporting ou contra o No Benfica, futebol não é? feminino perderam com o Marítimo. A situação No futebol feminino perderam com o Marítimo, na Taça de Portugal. E então? Certo, sim, É o quê? mas eu E olho houve, para o e atenção, olho para o futebol E vou feminino dizer do uma Porto coisa, ainda, e vou dizer uma e coisa. não acho que lutaria pelo título na Claro primeira que divisão não, ainda. claro que não, É mas isso que eu os estou a adeptos dizer. estão com a equipa. Pronto, Basta sim, ver sim. que eles fizeram um jogo, Mas o sabes- primeiro jogo, não é? Não foi no Dragão, Sim, e estava... sim, quase e cheio. vão estar, mas sabes que é diferente. O Porto, quando teve futsal, Ai, vai Tiago, começar, mas, vai ser o mesmo sentimento mas do a questão- futebol. mas a questão não é que pode vir vai. para levar 7 ou 8 do Benfica Certo, do Sporting, mas não pode. a questão é que tu estás a pensar num jogo que pode nem acontecer. Exato. E se eles, Bem, fim de pode semana não após fim de acontecer, semana, andarem claro, a bater mas pode em toda a acontecer. gente, 6, 7, 8, 9 e 15 e não sei o quê, tu crias ali todo um elan. Se acontecer isso numa segunda nacional é porque eles já têm a equipa de É primeira. isso. E atenção, São outros 500. nós Mas também começando, estamos... mas mesmo na Distrital, eu lembro-me quando o Beira-Mar jogava na terceira Nacional de futsal, nós íamos ver os jogos, pá, e nada nos dava mais gozo quando éramos aos 6 e aos 7. É espetacular. Sim, digo que não, tá bem, Nós também estamos aqui a falar de direitos. O Porto pode não olhar para a geografia em termos de comprar direitos. Não, a alguém. não tem Claro nada que a não. ver, Pode comprar uma equipa do Algarve. Certo, Ou isso é, do- desde que seja dos segunda Açores, divisão, ou da ou Madeira. terceira divisão, sim, claro. Ou da primeira. Sabes lá. Certo, também, ou da primeira, é isso, pode acontecer. Claro, pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. A questão aqui é que o pode acontecer neste momento significava Sim, mas um investimento maior do que muito os tais grande. 2 e 4 milhões. Tinha que ser mais. É isso. Para já, onde é que o Porto ia jogar? Era no Dragão Caixa? Tinha que ser. Ou já estão a olhar para o que que fazem ser aos ali. handboys, Bs e não sei o quê, que têm que andar aí a correr Não, pavilhão tinha para que ser pavilhão. aí. Ou seja, eu Hã? até acho que não E- deve ser uma prioridade. Em termos de gastos, não vai ser uma Não prioridade. é, não é. E a questão aqui é, eles ele é que têm, levantou essa eles hipótese. têm, o, Sim, sim, eles sim, têm sim. o hockey, têm o handball, têm o basquete, Basquete. ou seja, iam pôr mais o futebol, Tem o o futsal. voleibol feminino que joga sempre lá. Em cima, não estamos propriamente a falar de um pavilhão É isso. inacreditável. Acho que é bom que ele fale E que se e comece a tocar no tema. Alimentar o Claro. bichinho. Se calhar É, também era é. para palpar sensações, não é? Claro. Ouvi, vai haver um momento em que uma equipa, e se calhar até os meios, quem sabe, né? Vai haver um momento em que uma equipa vai dizer, opá, vamos acabar o projeto. E eles E chegam eles lá se calhar chegam. e se calhar fica-lhes mais barato. Pronto, Muito bem, muito bem. desinformação em Espanha. Vamos ao nosso apostase, temos jornada, uma jornada que começa na sexta. Estava a ver, acho que é só sexta e sábado, não é, Bruno? É só 6 de sábado. Sexta, Para já, se a federação não mudar nada. sexta e sábado. Portanto, sábado vamos ter um dia de futsal. Jogo às Futsal. 4, às 5h30, às 6, às 6h30 e às 8. Vamos lá então, meus amigos. Braga, Lusitânia, eu vou 5. 5-1. Ei, É puto. eu ia dizer 5-1, vou 5. E vou. Espera, não, ok. Ui! É que eu não meti, pá. Ui! Aí. Eu vou. Braga, Lusitânia, eu vou 6-2. Espera aí. Tu acabaste de dizer mais neiro. O que é que Ai, tu vais- desculpa. o que é que tu vais ver? Eu salto, desculpa. Depois mete aí um. O que é que tu vais ver? Calma, deixa-me só analisar aqui uma situação. Não, o Dinamo não pode ser, não. Era isso que ias ver. Olha, eu vou 2-4. Eu vou 1-3. O Elétrico marca poucos gols. Eu vou 2-3. 2-3. Leões, Fundão, bom jogo de futsal, bom jogo. Eu O vou. Fundão vai querer dar uma 4-2. uma cara nova. 4-1. 4-2. E dá uma Mais para cara o Fundão? nova. Não. Mas vai querer dar uma imagem diferente da que deu no. Não Vou metas 5-2. 5-0 então. 5-2, não, 5-0 não. Que cara diferente é essa? Só levar... A outra Só perder por 3, é isso? pode perder a acabar. E não estar a levar 5-0 ao intervalo. Ou pode estar a levar 5-0 desde o primeiro minuto e recupera no Pronto, último. vá, 5-3. Ferreira Caxinas. Bom jogo, Bom por jogo de acaso. futsal. Eu vou 3-1. 3-2. 3-3. Sporting com o Torriense, eu vou 5-1 com o Joker. Aqui. Joker. 6-2 com o Joker. 6-2. Não, 6-1. 6-1. Com o Joker. Um Joker. Cardoso, mais o quê? Eu ia 5-1, mas tu vais 5-1, não quero ir. Então vai ao contrário, 1-5. Eu vou Lamos Benfica. Vou... 5-0. Não sofre o Sporting. Tu é que sabes, Para não sofrer. Vou 2-5 no último jogo. Eu vou 5-1. Eu vou 2-4. Não, vou 5-1 no Sporting. 5-0, vá, 5-0, para não ir 5-0. igual ao... Para não ir igual. Quinta Então, dos Lombos Benfica. Estamos ali colados, eu e tu. Vou 2. Quem é que pôs 2-4? Faz tu? Aham. Eu vou 2-5. E vou pôr Joker.
Vocês onde é que tu puseste Joker? Sporting Clube. Também? Tem que ir diferente, malta. Tem que ir diferente. No Braga. Que é para ver se ganho Por acaso é uma boa ideia ir no Braga. Eu pensei no Braga. Vou no Braga. É isso mesmo. Está feito. Bem. Muito bem. Está feito. Pareceu-me que hoje estivemos aqui 1h30. Tem quanto tempo, Gonçalo? Eu perguntei. 1h10. Vamos Claro, embora. Tem que ir embora. Vamos embora Havia muita então. coisa para falar. Se tiverem dúvidas como é que isto se faz, é sempre 5-4. Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5-4.